Esta é uma apresentação da plataforma Integrate do módulo Análise de Semente. O módulo Análise de Semente segue os padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Neste exemplo, estamos diante da interface de solicitação de análise, onde começa os primeiros passos para solicitar e cadastrar as amostras que serão avaliadas. Quando inicia-se uma solicitação de análise, todos os dados precisam ser corretamente preenchidos, sobretudo os campos determinados com asterisco, que são os obrigatórios. E neste caso da análise, o mais importante é quais as análises solicitadas. E quais são as análises contempladas hoje pelo Integrate? Estas relacionadas, vigor, germinação, tetrazóleo, etc. Uma vez preenchido, cada uma terá o seu quadro próprio de análise sobre a amostra. Vamos acompanhar? Aqui num exemplo já lançado, temos algumas com essas análises solicitadas. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, a 522. Aqui está o número da amostra, o cultivar que está sendo analisado, a categoria, o lote e outras informações mais. Quando editamos essa ficha de análise, conseguimos ver aquelas análises solicitadas se manifestam nestas guias, começando pelos dados gerais da amostra e seguida, conforme especificado, todas as análises liberadas aqui em cima. Vamos ver algumas delas. Análise de pureza, por exemplo, seguindo os protocolos do Ministério e cálculos, etc., conforme o manual. Teste de germinação, normais, duras, mortas, normais, outras observações de anormalidades, teste de vigor, MS e a aprovação pelo responsável técnico, que vem no segundo momento. E caso seja alguma outra, como vamos pegar essa aqui que tem tetrazóleo, aqui estão as amostras, vamos seguir a primeira ficha de análise, poderemos observar que então aparecem todas as opções marcadas para aquela amostra e nesta tetrazóleo que não tinha no anterior. Isso para vocês perceberem como que o sistema se manifesta, ou seja, ele fica adaptado e liberado somente as opções marcadas dentro daquela solicitação de análise. Uma vez respondido e preenchido todas essas informações, temos aqui como gerar o resultado da solicitação de análise. Vamos pegar essa mais completa. Um relatório será formado dando os detalhamentos desta solicitação de análise com as amostras identificadas, informação do responsável técnico, etc. Também um formulário padronizado pelo Ministério da Agricultura. Continuando, temos os protocolos de análise, onde foi criada essa tela para um filtro mais rápido de localização das amostras. Como todas as amostras seguem rigorosamente uma identificação única, essa interface facilita o trabalho de localização e, se preciso, acesso à mesma ficha de análise que estávamos há pouco mostrando na solicitação, ou a sua impressão especificamente. Pegamos uma qualquer, apenas para exibir o PDF de como seria uma ficha de análise. Aqui está, seguindo também as regras estabelecidas pelo Ministério. Ok? Aqui temos também a agenda de ensaios, que nos permite acompanhar. Aqui na agenda de ensaios conseguimos acompanhar o início de um determinado tratamento, o término, a data de instalação, qual é o ensaio que foi efetivado, quais são os intervalos encontrados, etc, etc. Ou seja, temos também aqui um acesso rápido sobre cada um
daqueles ensaios iniciados e dentro desse ensaio, quais amostras foram utilizadas. Podemos ver aqui a amostra, todas as análises solicitadas, porém estamos olhando aqui o ensaio de germinação, sendo estas amostras colocadas neste germinador. E assim por diante com cada uma das análises necessárias, vigor, etc. Começamos a ver a situação deste aparelho, como que eles estão trabalhando, se ele está aberto, se ele está instalado, se está encerrado. Depois seguimos para o boletim de análise, já dentro de um dos objetivos principais do trabalho do laboratório. Aqui podemos ver o número do boletim, a sua data, quem foi o requerente, RENASEM, amostrador, espécie, cultivar, safra, categoria e a situação em que se encontra. Se eu tenho ele totalmente pronto, podemos imprimir o boletim de análise. Vamos fazer aqui a impressão em uma via e ver como que ele se comporta. Aqui está, esse é o boletim, essa análise com o seu número, com os seus dados de identificação e com todas as informações no formato também exigido pelo Manual do Ministério da Agricultura. Suas observações pontuais, que são todas elaboradas de acordo com o que é preenchido no boletim. Caso desejamos acessar os dados da amostra, igualmente temos aqui a ficha de análise, o acesso rápido para identificar algum apontamento. Lembrando que o Integrate permite ao laboratório dar uma relação direta com o seu cliente. Quando um cliente envia uma solicitação de análise, automaticamente o Integrate dispara um e-mail para ele com os seus dados de conta de login e ele acompanha toda essa agenda de ensaios. Ele sabe em que fase está a avaliação de suas amostras, se já entrou, qual a data que entrou no equipamento, que data que vai sair, até o momento em que esse boletim está aprovado, podendo ser assinado digitalmente e baixado pelo próprio cliente através da internet e de um login próprio. Aqui temos, para finalizar, a exibição de alguns cadastros que são formas de controle que o Ministério exige e nós mantemos rigorosamente essas informações. E para finalizar, dois relatórios muito utilizados. O primeiro, relatório de amostras. Vamos puxar aqui, no ano 2023, de uma espécie com menos conteúdo para não ficar tão pesado. Aqui podemos escolher quais análises queremos verificar sobre essas amostras. Uma vez filtrada, teremos esse resultado logo abaixo. Número da amostra, o ano, número da remessa, a espécie, cultivar, categoria, lote, peneira e as informações solicitadas, todas elas. Temos também o relatório de tetrazóleo. Vamos também puxar do ano de 2023 e vamos filtrar quais são os relatórios que temos para tetrazóleo. Então aqui vem as amostras estipuladas apenas para tetrazóleo, da qual podemos emitir o relatório específico daquela amostra. Novamente, seguindo os formatos estabelecidos pelo Ministério. As repetições, dano mecânico, umidade, percevejos, classe, a variação gráfica. E esse relatório pode ser compartilhado, impresso ou até mesmo assinado digitalmente. Um módulo bastante eficiente, seguindo as regras e com ampla comunicação junto ao cliente, onde ele sabe do início em que recebeu o protocolo, durante todo o desenvolvimento da análise, fase por fase, das análises solicitadas, e por fim, a baixa automática do seu boletim via internet, já assinado digitalmente. Esse é o módulo Integrate Laboratório de Sementes.